Aleluia. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. E à medida em que você se assenta, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor pela palavra que vai ser ministrada agora. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós estamos aqui para glorificar o teu santo nome. Senhor, nós estamos aqui porque o nosso coração anseia pela tua volta, Senhor. O clamor da tua noiva, o clamor da tua igreja é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. E nós te pedimos nessa hora, vem manifestar de maneira ainda mais sobrenatural no nosso meio. Senhor, eu quero declarar que nós não iremos voltar para a nossa casa nessa manhã da mesma forma que nós chegamos, porque nós seremos tocados pelo Senhor, nós veremos a glória do Senhor se manifestando nessa manhã, ó Deus, através do teu Espírito, mas através também da tua palavra. A nossa mente e o nosso coração estão abertos para o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero ministrar uma palavra para vocês que o Senhor colocou no meu coração já há algumas semanas. E é interessante como que Deus, Ele prepara as coisas. Porque nós estudamos, nós meditamos na palavra, e o Senhor, Ele ministra o nosso coração, só que às vezes o Senhor, Ele fala, espera, ainda não é o momento certo de ser ministrado. E enquanto nós estávamos ministrando esse último louvor, clamando, Messias, vem, vem Messias, que abram os portais eternos, que entre o Rei da Glória. O Senhor, Ele ministrou meu coração e Ele falou, tá vendo por que eu falei para você esperar? Porque Ele sabia que teria o momento certo, o momento exato dessa palavra ser ministrada. E tem tudo a ver com esse último louvor que nós declaramos aqui. Sabe, hoje eu quero ministrar para você uma palavra, e o título dessa palavra é Visão a Longo Prazo. Fala para quem está do seu lado, você precisa ter uma visão a longo prazo. Fala para quem está do outro lado, você precisa ter uma visão a longo prazo. Esses dias eu estava me lembrando de algumas entrevistas de emprego que eu fiz alguns anos atrás. E é interessante porque normalmente quando você vai para essas entrevistas de emprego, sempre tem umas perguntinhas que você tem que ir preparado para responder. São perguntas básicas. Você chega, a pessoa, ela quer saber, né, qual que é a sua experiência na área, ela quer saber, né, uma qualidade sua, um defeito seu. E aí tem gente que gosta de falar, né, não, meu defeito, eu sou perfeccionista. Eu gosto das minhas coisas tudo certinho. Esse é o defeito que eu tenho. Mas sabe, tem uma perguntinha que ela é chave para esses recrutadores. E eles normalmente perguntam para nós, onde é que você se imagina daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Qual que é o seu projeto para daqui a 1 ano, para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos? E essa é uma pergunta muito boa, irmãos, porque isso nos leva a avaliar a nossa vida, nos leva a traçar metas, objetivos. Eu acredito que todos nós, volta e meia, nós precisamos parar para avaliar e meditar nessa pergunta. Onde que eu quero estar daqui a 1 ano? Onde que eu quero estar daqui a 5 anos? Onde é que eu me imagino daqui a 10 anos? Certa vez eu ouvi alguém dizer que se eu consigo visualizar, eu consigo alcançar. Então visualize sim pela fé. Sabe, tenha projetos diante do Senhor. Sonhe com coisas grandes da parte de Deus, porque o nosso Deus é grande, irmãos. E quando você projeta coisas grandes diante do Senhor, você está demonstrando a sua fé. E a Bíblia diz que a nossa fé agrada a Deus. Então quando você sonha com coisas grandes, quando você projeta coisas grandes no Senhor, você está honrando ao Deus que você serve. Amém? Amém. Só que eu quero te dizer que a nossa visão, ela precisa ir além disso. A nossa visão, ela não pode estar limitada somente daqui a 1 ano, somente daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos. Nós temos que enxergar além dessa vida terrena, e nós temos que olhar para a eternidade. Aleluia.
Nós precisamos, irmãos, parar de olhar só para baixo e começar a olhar para cima. Eu sei que muitos de nós aqui somos ocupados com tantas coisas. Todos os dias nós temos tantas atividades, e eu falo de mim mesmo. Sabe, todos os dias nós levantamos cedo, nós temos ali a nossa rotina. Muitos levantam de madrugada e mal dá tempo de se arrumar, já tem alguém na porta esperando para ir trabalhar. Você chega do trabalho 7h30, 8 horas da noite, chega cansado, vai tomar um banho, janta e já vai dormir no outro dia, e de repente já é domingo de novo, já é domingo de novo. A maioria de nós temos uma rotina puxada. Mas você já parou para pensar que o Senhor Jesus está voltando? Você já parou para pensar que tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui nessa vida, nessa terra, sabe, o nosso trabalho, os nossos bens, os nossos investimentos, o nosso dinheiro, já parou para pensar que tudo isso é passageiro? Sabe, quando nós temos revelação dessa verdade, irmãos, não tem como nós vivemos a vida do mesmo jeito. Quando você entende que essa vida que você está vivendo, ela não é a mais importante. Quando você entende que essa vida, ela é pequena diante de uma eternidade, você começa a valorizar mais as coisas que são eternas do que as coisas desse mundo. Você começa a olhar e a viver com um senso de urgência no seu coração, em relação ao seu propósito de vida, em relação ao seu chamado. Outro dia alguém veio me pedir conselho, e veio conversar comigo, explicou a situação e falou: pastor, eu estou precisando ganhar mais dinheiro. O dinheiro que eu estou ganhando não está dando. Surgiu uma oportunidade para ir não sei para onde. E eu quero saber se eu vou ou se eu não vou. Sabe, esse é o tipo de pergunta que eu nunca vou responder para você. Nunca vou te dar a resposta mastigada. Porque na maioria das vezes são perguntas que a pessoa sabe a resposta. Mas ela está tentando só encontrar um cúmplice para o erro que ela vai cometer. E aí na hora eu virei para essa pessoa e eu falei: olha, você sabe que você tem um chamado da parte de Deus. A decisão que você vai tomar vai te levar em direção a esse chamado ou vai te afastar desse chamado? A decisão que você vai tomar vai te levar em direção ao propósito que Deus tem para a sua vida ou vai te afastar do propósito que Deus tem para a sua vida? Eu percebi na hora o rosto desfalecendo. Por quê? Porque a pessoa já sabia a resposta. E é isso que nós temos que avaliar, irmãos. As nossas decisões estão nos levando para onde? As escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia têm nos aproximado de Deus ou têm nos afastado de Deus? Tem nos levado em direção ao propósito ou tem nos afastado do propósito? Essa é a coisa mais importante que você tem que perguntar sempre que você for tomar uma decisão na sua vida. Essa é a pergunta-chave. Não é uma questão de se está certo ou se está errado. Não ande por esse caminho. Mas é uma questão de estar no propósito ou não estar no propósito. Não estou aqui para falar que você não pode trabalhar. Não é isso. Trabalhe duro para sustentar a sua família. Principalmente você que é homem, você que é pai de família. A Bíblia diz que o Senhor, Ele abençoa o fruto do nosso trabalho. Então vai lá, trabalha, para você poder dar o melhor para sua casa, para os seus filhos, para sua esposa. Faça o melhor que você pode. Mas, irmãos, você tem que entender que isso não é tudo. Você tem que entender que essa vida, ela é passageira. Você tem que entender que Deus te chamou para algo, Deus tem um propósito na sua vida, e o que importa é se nós estamos cumprindo ou não o propósito que Deus estabeleceu para nós. E eu vou te dizer mais, não se iluda, o propósito de Deus para nós é muito maior do que nós mesmos. Amém. O propósito de Deus sempre é maior do que você. Pastor, em que sentido? Em todos. No sentido de você não conseguir fazer. No sentido de você olhar para você e você ver a sua incapacidade de fazer por você mesmo.
Sabe, o grande erro é você achar que você pode cumprir o propósito. Você não pode, você depende 100% dele. Ele te dá o propósito, mas é ele quem faz através da sua vida. Amém, amém. Mas você também tem que entender que o propósito é maior do que você, no sentido que se você não responder, ele vai levantar outro para responder no seu lugar. E eu vou te falar, eu não quero que Deus levante outro no meu lugar. Eu não quero que Deus levante outro para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Você parou para avaliar a vida de saúde de Davi, irmãos? Você já parou para meditar? Deus tinha levantado Saul, o povo pediu um rei, ok, levantaram Saul, ele tinha que ser o rei. Mas porque ele não cumpriu o propósito, Deus teve que chamar outro. Talvez o nome do Senhor, se Saul tivesse cumprido o propósito dele, seria a raiz de Saul. Deus, a raiz de Saul, não seria a raiz de Davi. Davi veio à existência depois de Saul, irmãos. Muito depois. Então ele veio para cumprir o propósito que Saul não conseguiu cumprir. Não sei se você já parou para avaliar como é que era a igreja primitiva. A gente sempre toma como base, esses dias eu estava conversando com alguém, na verdade com um pastor, e ele falando para mim, as pessoas elas confundem o que é igreja, e aquela coisa toda, e eu falei, não tem como confundir, não tem como você ter mais de uma interpretação, porque a Bíblia é clara, o que é a igreja, e existe um modelo que é claro, na palavra de Deus. E o único modelo de igreja que a gente encontra na Bíblia é o que está lá em Atos, a igreja primitiva. Foi a igreja que foi fundada pelos apóstolos. Sabe, aquela não era uma igreja perfeita. Com certeza, tinha muitos problemas naquele lugar. Mas sabe, irmãos, aquela igreja, você tinha pessoas com unidade. Naquela igreja, você tinha irmãos uns pelos outros. Naquela igreja, você tinha irmãos com ousadia para orar por curas e por milagres. Naquela igreja você tinha irmãos que tinham disposição de pregar o evangelho, mesmo com risco de ser preso, de ser morto, de perder a própria vida. Você tinha pessoas que eram completamente compromissadas com o reino de Deus. Muitas vezes nós olhamos para aquela igreja e nós não entendemos o porquê que eles viviam daquele jeito. O que tinha de diferente naquela igreja, pastor? Sabe, eu vou te dizer o que tinha de diferente. Sabe, às vezes nós olhamos para aquela igreja, uma igreja tão ativada, uma igreja tão sobrenatural, e às vezes nós olhamos para a igreja do Senhor, não longe de mim falar mal da igreja, a igreja é a noiva, a igreja é amada pelo Senhor. Mas a igreja talvez hoje ela não está tão ativada como naquela época. Qual que é a grande diferença? Vou te falar. A grande diferença é porque naquela época eles viviam olhando para a eternidade. Naquela época eles viviam sabendo que a qualquer momento Jesus iria voltar. E muitas vezes hoje nós vivemos como se o Senhor nunca fosse voltar. Naquela época eles tinham uma visão para a eternidade, eles tinham uma visão a longo prazo. Enquanto muitos de nós hoje temos uma visão limitada para aquilo que é terreno, para aquilo que é passageiro. Sabe, muitas vezes as pessoas hoje elas participam de uma igreja, participam de uma reunião como essa. Sabe, só para olhar aquilo que é terreno, para buscar coisas que são simplesmente terrenas. Não sou contra isso, irmãos. Deus, ele é gracioso. Deus, ele ouve o seu clamor. Deus, ele quer te abençoar. Deus, ele te ama. Amém. Nunca vai deixar de te amar. Você é filho amado do Senhor. Ele quer sim fazer na sua vida. Mas às vezes a nossa visão está tão limitada. A gente olha tanto para as coisas que são terrenas e nós nos esquecemos daquilo que realmente importa. Que é o Messias, que se abra os portais eternos e entre o Rei da Glória. Muitas vezes nós esquecemos, assim como Paulo, nós nos esquecemos de amar a vida do Senhor e de clamar Maranata. Tem gente que chega a dizer, pastor, não quero que Jesus volte agora não, porque ainda tem tanta coisa que eu queria fazer. Pelo amor de Deus.
Oh, irmãos, você não entendeu nada ainda. Você não entendeu nada. Sabe, aquela igreja era diferente, irmãos, porque na cabeça deles era o seguinte: por que eu vou me matar de trabalhar 22 horas por dia, de domingo a domingo? Por que eu vou acabar com a minha saúde? Eu vou destruir a minha família atrás de dinheiro, se tudo isso vai ficar para trás? A cabeça deles era o seguinte: por que eu vou perder o meu tempo, eu vou gastar minha energia brigando com irmãos, guardando ressentimento, se no final das contas todos nós iremos passar a eternidade juntos no céu, ao lado do Senhor? Amém. Na cabeça deles o pensamento era: por que eu vou perder meu tempo arrumando confusão por conta de política? Por que eu vou perder meu tempo aqui querendo tirar o Império Romano? Se Jesus, ele disse que o mundo jaz no maligno, não tem jeito, mas que ele vai voltar para estabelecer o seu governo de justiça e de paz. Por que eu vou perder meu tempo com essas coisas? Sabe, o meu encargo hoje com você, irmãos, é que você tenha uma visão a longo prazo. O meu encargo com você é que você entenda que você vive nesse mundo, ainda tem coisas que precisam ser feitas nesse mundo, mas você não pertence a ele. Você nasceu no Brasil, você mora nos Estados Unidos, mas você é cidadão do céu. O céu é a sua pátria. E é para lá que nós temos que olhar. É para lá que nós temos que olhar. Sabe, hoje o encargo do meu coração, irmãos, é que você possa ajustar a sua visão. E eu quero fazer isso respondendo duas perguntas básicas sobre a volta de Jesus. E a primeira pergunta que eu quero responder para você hoje: quando é que Jesus vai voltar? Pergunta para quem está do seu lado: você sabe quando é que Jesus vai voltar? Sabe, esse é um assunto que tem estado na mídia ultimamente, principalmente por conta da quantidade de guerras e conflitos que a gente tem hoje no mundo. E muitas pessoas, elas estão questionando: será que esses são sinais da volta do Senhor? Tempo atrás eu estava vendo alguns estudiosos, entre aspas, dizendo que no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você tem uma sequência de números escondidos, e que se você conseguir decifrar essa sequência de números escondidos, você consegue determinar com exatidão o dia e a hora que o Senhor Jesus ele vai voltar. Então tem muita gente falando muita coisa por aí. Mas o que a palavra de Deus fala? Lá em Mateus capítulo 24, versos 36 ao 39, diz assim. Mateus 24, 36 ao 39 diz: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Um pouco mais adiante, verso 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, entenda de uma vez por todas: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então olha só, irmãos, a palavra de Deus, ela diz duas coisas aqui para nós. Primeiro, ela diz que o Senhor Jesus ele vai voltar como se fosse nos dias de Noé. E diz também que o Senhor ele vai voltar como um ladrão no meio da noite. E o que isso significa para nós? Primeiro, significa que existem sinais da volta do Senhor. Alguém que sabe me dizer como que era a humanidade na época de Noé? Alguém consegue me dizer como é que eram os dias na época de Noé? Eram tranquilos? Aqui em Mateus 24 diz que as pessoas comiam, bebiam,
casavam-se, davam-se em casamento. Mas se você voltar lá para o livro de Gênesis, o que está escrito lá na época de Noé, irmãos? Que a situação estava feia, o negócio estava complicado, a humanidade estava completamente corrompida. Tanto é que o Senhor, ele teve que enviar o dilúvio, não porque ele desistiu do homem, mas porque ele queria que a humanidade continuasse. Então ele recomeçou a humanidade através de Noé e da sua família. Naquela época, a Bíblia diz que as pessoas, elas viviam uma vida de maneira depravada, a relação entre homem e mulher havia se deturpado. Você tinha egoísmo, você tinha muitos tipos de pecado acontecendo naquela época. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele vai voltar como se fosse nos dias de Noé. E aí eu te pergunto, como é que está o mundo hoje? Você acha que está mais ou menos parecido com aquela época? Ou você acha que está pior do que naquela época? Eu vou ser honesto com você, eu também acredito que está pior. Para onde você olha do mundo, você tem guerra. Eu sei que a gente ouve muito falar, né, de Israel, Estados Unidos, Ucrânia, Rússia. Mas presta atenção aqui, de acordo com a BBC, são mais de 8 conflitos grandes acontecendo nesse exato momento e cerca de 100 conflitos menores acontecendo exatamente nessa hora. A gente só ouve falar de algumas coisas. Você olha para a humanidade completamente corrompida. Juízes que deveriam prezar pela justiça estão se corrompendo. Por conta de interesses pessoais. A vida de uma pessoa não está valendo nada. São filhos matando os pais. Pais abusando dos filhos. É gente morrendo aí por conta de R$10. Hoje as pessoas não querem saber de Deus. Esses dias eu estava vendo um jovem que foi preso lá no Canadá, porque estava pregando o evangelho na rua. Um outro tinha sido preso lá na Europa, se não me engano, lá em Londres, porque estava pregando o evangelho na rua. Lá em Daniel, capítulo 12, no verso 4, o Senhor, ele está dando uma visão para Daniel a respeito dos últimos dias, e ele fala algo bem interessante, ele diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela no livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber, né, o conhecimento se multiplicará. Então o Senhor, ele está dando aqui uma visão para Daniel a respeito do tempo do fim. E o Senhor, ele mostra para Daniel aqui que no tempo do fim o saber, o conhecer vai ser multiplicado. Vou te falar, irmãos, talvez você não saiba, mas eu sou da área de tecnologia, sou da área de TI. E eu nunca vi, já tem quase 25 anos que eu sou dessa área. De 10 anos para cá, o avanço que a tecnologia teve por conta da inteligência artificial é absurda. É absurda. Tem coisas que você nem imagina que é possível ser feito, que coisas que são públicas. Mas você não faz ideia daquilo que é privado, daquilo que ainda não foi compartilhado com o público. As armas, as coisas, os recursos que tem hoje em dia. Então tudo isso são sinais da volta do Senhor. Só que apesar de todos esses sinais, a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então nós temos sinais da volta do Senhor, mas não tem como determinar o dia e a hora exatos. E aí Jesus também fala que ele voltará como se fosse um ladrão no meio da noite. Eu me lembro de uma tia lá de Goiânia. Quem é de Goiânia aqui? Cadê os goianos? Cadê? Vamos lá, levanta a mão aí. Cadê os goianos? Aleluia. Cadê os mineiros? Cadê os de Rondônia? Cadê os nordestinos? Irmãos, eu sou nascido na Bahia. Eu fui criado em Goiânia, casei em Goiânia, conheci o Senhor em Goiânia, mas eu tenho sangue nordestino. Mas os mineiros ainda estão ganhando, tem jeito não. Eu tenho uma tia, ela mora lá em Goiânia.
E alguns anos atrás aconteceu algo muito ruim na casa dela. Ela morava junto com alguns filhos e um ladrão entrou na casa dela durante a noite. Esse ladrão com certeza conhecia a rotina da família, porque um dos filhos é conselheiro lá do Vila Nova, do time de futebol. E ele tinha recolhido o dinheiro dos outros conselheiros para poder levar para o clube. Então, com certeza, já sabiam que tinha esse dinheiro lá. Só que ele escondia muito bem. Ele tinha um lugar secreto no chão. Então, invadiram a casa de madrugada, renderam um primo meu, foram atrás do dinheiro, levaram uma prima, né, esposa de um primo, como refém. Então, foi algo assim, assustador. No dia seguinte, o que ela fez? Ela mandou levantar um muro, colocou cerca e comprou um cachorro. Tinha de você fazer alguma coisa depois do acontecido? Não adianta. Sabe, o Senhor, ele fala. Ele diz o quê? Que ele vai voltar como se fosse um ladrão no meio da noite. Ladrão no meio da noite, ele manda aviso. Ele manda um bilhetinho pra você, ó, deixa a porta aberta que eu vou aí na sua casa roubar a sua televisão, facilita o serviço pra mim. Ele manda um recado pra você. Né, pra eu não ter que quebrar a sua porta, o prejuízo é maior. Você sabe que lá no Canadá o negócio tá difícil lá, né? Na região de Toronto, não sei quantos viram essa notícia. Mas lá as autoridades estão falando para deixar a porta da casa aberta e tá falando para deixar a chave do carro próxima à entrada da porta. Porque as pessoas, os bandidos estão entrando nas casas para poder roubar o carro, para poder pegar a chave. Então, eles estão falando, olha, facilita. Porque se já tiver na porta, eles pegam e aí não tem risco. Irmãos, nós temos igrejas lá, nós temos irmãos que moram lá. A mesma coisa, regiões lá da Califórnia, o que acontece? As pessoas, elas estão deixando o vidro do carro aberto. O carro dorme com o vidro aberto, por quê? Se quiser roubar, leva o que está dentro aí, para não ter que quebrar o vidro, o prejuízo é menor. Então já dorme com o vidro aberto. Então, tirando esses lugares aí, sabe, quando você sabe que um ladrão, ele vai chegar em qualquer momento, você fica o quê? Preparado. Você se prepara. E é isso que o Senhor está falando. Olha, ninguém sabe o dia e nem a hora. A qualquer momento pode acontecer. E é por isso que nós precisamos estar preparados. A grande questão não é quando Jesus vai voltar, mas é como nós estaremos quando Ele voltar. Então esteja atento, esteja atento. Os sinais estão aí, não dá tempo de eu entrar em todos os sinais aqui com você, mas os sinais estão por todos os lados e nós precisamos estar preparados para esse dia. E uma segunda pergunta que eu quero responder aqui para vocês hoje: de que maneira que Jesus, ele vai voltar? Lá em Atos, capítulo 1, a partir do verso 9, fala assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. Esses homens aqui eram anjos, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, ele voltará da mesma forma como viram subir. Então olha só, se você for ler alguns versículos antes, você vai perceber que Jesus, irmãos, ele já tinha ressuscitado. Ele tinha passado 40 dias com seus discípulos ensinando coisas em relação ao reino dos céus. E de repente ele começa a ascender aos céus. Imagina você, naquele momento, naquela situação, todo mundo olhando para aquilo. E de repente aparecem 2 anjos, vestidos de branco, e falam para eles: por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão olhando para o Senhor? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir agora, ele vai voltar exatamente da mesma forma como vocês o viram subir. Exatamente da mesma forma. Isso é importante porque os anjos fizeram questão de falar: ele vai voltar da mesma forma como vocês o viram subir. E de que forma que Jesus, ele subiu naquele dia que o texto mostra para nós? A Bíblia diz que ele, primeiro, teve um aspecto visível, que foi um aspecto onde os discípulos estavam conseguindo enxergar, não é verdade? Porque ele foi até as nuvens,
Os discípulos estavam conseguindo ver. Só que também teve um aspecto invisível, que foi o momento em que Jesus, ele subiu das nuvens até o trono de Deus. E os discípulos já não conseguiam mais enxergar, porque a Bíblia diz que as nuvens encobriram o Senhor. Então a subida de Jesus teve dois aspectos. Um aspecto visível, mas também teve um aspecto invisível. E a Bíblia diz que ele voltará da mesma forma como ele subiu. Então isso quer dizer, irmãos, que a volta do Senhor também vai ter esses dois aspectos. Vai ter o aspecto visível e vai ter também o aspecto invisível. Olha para quem está do seu lado, a volta de Jesus, ela vai ter dois aspectos. O aspecto invisível e o aspecto visível. Fala assim, Jesus ele vai voltar e ninguém vai ver. Mas depois ele vai voltar e todo mundo vai ver. Mateus 24:40, fala assim. Evangelho de Mateus 24:40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Então até agora, irmãos, presta atenção aqui, nós entendemos que Jesus, ele vai vir como nos dias de Noé, e ele vai vir como um ladrão no meio da noite, ele vai vir de repente. Só que nesse texto a gente descobre um aspecto da volta do Senhor, que é o aspecto invisível da volta dele, onde ele vai voltar, mas ninguém vai ver que ele voltou. E a Bíblia diz que nesse dia você vai ter pessoas, 2 trabalhando no campo, uma será tomada, uma vai ser arrebatada e a outra vai permanecer. Uma vai estar lá no moinho trabalhando, 2 vão estar no moinho trabalhando, uma vai ser tomada e a outra vai permanecer. Então esse é o aspecto invisível da volta do Senhor. Jesus ele vai voltar e as pessoas vão estar vivendo a vida normal, o seu dia a dia. As pessoas elas vão estar trabalhando, os pastores vão estar pregando, os líderes vão estar fazendo reunião de célula, vai ter gente dirigindo na rua, vai ter gente na carpintaria. E quando pensa que não, quando você menos espera, uma pessoa ao seu lado vai ser levada. Você vai permanecer. Quem aqui quer ver a pessoa do lado sendo arrebatada? Irmãos, eu não quero ver. Não, eu quero ir. Se você vai ver, é porque você vai ficar. Isso é pegadinha. Essa é uma pergunta capciosa. Aleluia. Irmãos, eu não sei quantos aqui assistiram aquele filme Deixados para Trás. Quem aqui já assistiu? Esse filme é antigo. Eu não sei se fizeram o remake dele, eu não sei se fizeram ele de novo. 3? Como é que é? Já tem um 3? Ou foram 3? Já teve? Meu Deus, na minha época eu só tinha um. Na época que eu converti, só tinha um e eu assisti. O que acontece nesse filme? As pessoas, elas estão vivendo a sua vida no dia a dia e de repente as pessoas começam a desaparecer. Então tem gente no avião, tem gente dirigindo o carro, as pessoas começam a ficar desesperadas porque tem gente sumindo, ninguém sabe o que está acontecendo. Então esse filme retrata a volta, esse aspecto invisível da volta do Senhor, que é o que a Bíblia está dizendo aqui, mostrando para nós em Mateus capítulo 24, verso 40. Então esse é o aspecto invisível da volta do Senhor, amém? Ele vai voltar para pegar somente aquelas pessoas que estiverem preparadas para esse dia. Somente aquelas pessoas que estiverem vivendo de acordo com o propósito eterno de Deus na sua vida. Então não serão todos, mas somente aqueles que estiverem prontos. E é por isso que Jesus ele fala: vigiai e orai, esteja preparado, porque quem não estiver preparado vai ficar para trás. De vez em quando eu tenho uns momentos assim que eu olho assim e falo: Senhor da glória, será que o Senhor já voltou? Aí eu olho para alguns irmãos e falei: não, voltou não, porque fulano ainda está aqui. Pastor Luiz ainda está aqui. Então não voltou ainda não. Mas Mateus 24, 27 também fala assim. Mateus 24, 27 fala assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá,
a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Amém. Aleluia, irmãos. Como eu anseio por esse dia, Jesus. Oh, Deus. Então olha só, como é que está a cronologia até agora? Primeiro nós teremos o arrebatamento daqueles que estarão preparados. É o aspecto invisível da volta do Senhor, amém? Hoje eu não estou aqui para pregar para você não, quero ensinar para você algo que vai mudar completamente a sua vida e a sua maneira de viver, amém? Então primeiro nós temos o aspecto invisível, o arrebatamento. Só que o texto, ele menciona lá no verso 29, ele diz assim, que em seguida a tribulação daqueles dias. Que tribulação que é essa? Que a Bíblia menciona aqui para nós. Diga assim comigo, é a grande tribulação. Então primeiro nós teremos o arrebatamento, né, que nós falamos que é o arrebatamento dos crentes vencedores, aqueles que estão vivendo de acordo com o propósito de Deus. E depois vai acontecer essa tribulação ou grande tribulação. Pastor, o que é isso? O que é essa grande tribulação? É o momento, irmãos, da história em que nós teremos uma perseguição terrível contra aqueles que permanecerem aqui na terra. Então é o momento em que os cristãos que permanecerem aqui vão ser confrontados em relação à sua fé. É o momento em que aqueles que permanecerem aqui, eles serão torturados, serão obrigados a usar a marca da besta, porque sem ela não vão poder comprar, não vão poder vender. É isso que o livro de Apocalipse diz. É um momento tão difícil que as pessoas vão passar aqui na terra, que a palavra do Senhor diz que se esses dias não forem abreviados, não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém. Mas o Senhor, Ele vai abreviar esses dias. Pastor, esse tempo vai durar quantos anos? Diga assim comigo, 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande perseguição. Pastor, como assim 3 anos e meio de falsa paz? Esse vai ser o momento em que o anticristo ele vai estabelecer o governo mundial dele. Onde ele vai se levantar para governar sobre toda a terra, ou sobre a maior parte das nações, influenciando boa parte das nações, né, que estarão aqui nessa época. E ele vai se levantar como um grande salvador da pátria, como aquele que quer trazer a paz mundial, como aquele que conseguiu, talvez, aí resolver 10 guerras em 2 dias. Então as pessoas vão colocá-lo em evidência. E no começo, vai ser assim, vai ser a paz. Só que vai ter um dia em que ele vai profanar o templo, ele vai oferecer um sacrifício lá no templo em Israel, e naquele dia ele vai mostrar quem realmente ele é. E ele vai começar a perseguir os cristãos. Então serão 3 anos e meio de falsa paz, mas logo em seguida 3 anos e meio de grande perseguição. E depois desses 7 anos então completos, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele vai voltar como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, e todo olho verá, cheio de poder e cheio de glória. Amém. Sabe, esse é o dia, irmãos, que nós ansiamos. Esse é o grande dia que nós esperamos, porque ele virá para estabelecer o governo dele sobre toda a terra. Ele virá para enxugar toda lágrima dos nossos olhos. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé agora. Quero chamar os irmãos do louvor aqui em cima, por gentileza. Eu quero encerrar lendo com você Colossenses capítulo 3, do verso 1 até o verso 4. Perdão, primeiro Zacarias 14, verso 4, depois Colossenses. Então Zacarias 14, verso 4 fala assim: naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio,
para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. E Colossenses capítulo 3, versos 1 ao 4, fala assim. Vamos ler juntos? Colossenses capítulo 3, do verso 1 até o verso 4, no 3. 1, 2, 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. O que Paulo diz? Que nós temos que buscar as coisas da onde? São as coisas da terra? São as coisas que são terrenas, naturais e passageiras? Paulo ele diz que nós temos que buscar as coisas que são lá do céu. Sabe, esses dias eu estava vendo um vídeo de um repórter. Ele foi entrevistar um brasileiro que transformou uma Kombi lá no Brasil na casa dele. Ele vive rodando o Brasil, para cima e para baixo. Ele modificou ali as coisas. E teve uma parte dessa entrevista que me chamou a atenção, porque esse rapaz que vive dessa forma, ele falou para aquele repórter, ele disse: a vida é tão curta e o mundo é tão grande para viver sempre no mesmo lugar. Isso foi algo que ele falou. A vida, ela é curta, o mundo, ele é tão grande para viver sempre no mesmo lugar. Essa é a filosofia de vida dele. Então, na cabeça dele, a vida é curta, ele tem que aproveitar, porque depois que ele morrer, já era. Não existe um amanhã para ele, a morte para ele é o fim. Esse é o pensamento dele. Mas eu estou aqui para dizer para você que para nós existe sim um depois. Para nós existe sim um amanhã, irmãos. Sabe, a morte é só o começo de uma nova vida no Senhor. Sabe, então aproveite essa vida que nós temos aqui, foi o Senhor que nos deu. O Senhor nos deu uma vida que é única. O Senhor nos deu, sim, uma única chance de vivermos essa vida. Então desfrute dessa vida. Sabe, desfrute com a sua família, desfrute com a sua esposa, desfrute com o seu marido, desfrute com seus filhos, ame a sua família, faça aquilo que precisa ser feito, desfrute com essa família maravilhosa da fé que Deus colocou aqui entre nós, desfrute de tudo isso. Amém. Projete 5 coisas para daqui a 1 ano, para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos. Sonhe 5 coisas grandes e maravilhosas, irmãos. Mas eu quero te dizer, jamais se esqueça de que o Messias está voltando. Jamais se esqueça. Faça aquilo que você precisa fazer aqui nessa terra, mas jamais tire a sua visão do céu. Jamais tire o seu coração das coisas que são celestiais, porque isso é o que me importa. O Senhor, Ele diz: não acumule tesouros aqui nessa terra, onde a traça vem e corrói, onde o ladrão vem e rouba, mas acumulai tesouros no céu. Aleluia. Sabe, viva a sua vida aqui, mas sempre olhando para a eternidade, irmãos, olhando para a eternidade. Paulo, ele diz: buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto. Sabe, hoje o Senhor está nos chamando para olhar para o alto, para ter uma visão a longo prazo. Eu vou te falar, esse longo não está mais tão longo assim. Na época dos discípulos, Jesus vai voltar, mas na nossa época, Ele está voltando. Irmãos, eu vou ser honesto, eu não acredito que vai ter uma próxima geração. Você pode ouvir e jogar fora, não tem problema. Mas entenda algo, o Messias está voltando e nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos estar prontos como noivo. Como noivo.
Eu me lembrei agora do meu casamento. Quantas histórias. Só contar mais essa aqui pra você, pra gente encerrar. Me lembro que quem é de Goiânia aí, não sei se conhece, tem um espaço lá chamado Mansão Jaó. Lembra? Eu casei lá. Aleluia. Hã? Frequentou? Meu Deus, olha só tanto que esse mundo é pequeno. Aleluia, glória a Deus. E eu me lembro que eu passei o dia todo correndo, pra cima e pra baixo, arrumando as coisas. Meia hora antes de começar o casamento, eu ainda estava em cima de uma moto, quase caí da moto, todo ralado, machucado, tinha reformado minha casa, estava todo arrebentado, porque eu mesmo quebrei um monte de coisa e estava fazendo acontecer lá. Cheguei assim, cravado. Mas a minha esposa não, ela estava o dia inteiro. É banho de sol, banho de lua, não sei o que, faz aquela coisa toda aí, maquiagem, não sei o que, cabelo, não sei das quantas. Lá tem uma suíte lá lá em cima, e ela passou o dia naquele lugar lá, e aí a base do camarada aqui tremeu, na hora que começou a tocar a música, e eu tava lá esperando, e aquela noiva linda e maravilhosa descendo aquela escada. Sabe, a noiva tem que estar preparada pro noivo. Amém. Sabe, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós somos a noiva. E o que o Senhor espera de nós é uma noiva apaixonada, é uma noiva que anseia, uma noiva que deseja a volta dele. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Vamos cantar essa canção.